pulso de onda é uma perturbação. Opa! Vamos lá. Um pulso de onda é uma perturbação única. Acontece, por exemplo, quando você está com uma corda e você faz com que a corda tenha uma perturbação, um pulso. E esse pulso é justamente essa movimentação que você faz com a corda, por exemplo, para cima, para gerar esse pulso de onda. Então, uma onda é uma sucessão de pulsos de onda. Ou assim também pode ser, tá? Então, a reflexão de um pulso de onda, ela pode acontecer quando ela chega a uma extremidade do meio. Por exemplo, quando nós temos um aquário e aí você incide um feixe de luz. Essa onda luminosa, ela vai sofrer ou uma refração, que é a passagem da luz para o outro meio, para a água, por exemplo, ou a reflexão, que é a volta para o meio de onde ela veio. E é justamente essa reflexão aqui que eu estou falando. Então, o comportamento da reflexão de um pulso de uma onda vai depender da forma como a extremidade está fixa. Nesse caso, nós estamos falando de uma corda. O nosso primeiro exemplo é uma corda. Mais adiante, nós vamos falar de outros tipos de reflexão de onda. Extremidade fixa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser a extremidade móvel. Então, vamos nos ater aqui. Então, quando o pulso de onda saiu daqui e ele se desloca para a direita. Então, quando o pulso de onda vai chegando próximo ao fim, próximo ao final, o pulso de onda, melhor dizendo, ele tenta puxar a ponta dele para cima. Só que a parede, ela está fixa. Então, a parede reage. Aí nós entramos no princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, a parede reage puxando a corda para baixo. Então, por conta dessa ação e reação, o pulso de onda acaba invertendo. Então, se ele vinha como uma crista, ele volta. Se ele vinha como uma crista, ele volta agora como um vale. Então, esse vale aqui é a onda, o pulso de onda refletido, e esse aqui é o pulso de onda incidido. Como que fica, então, a extremidade livre? Como o ponto não é fixo, então ele pode, o pulso de onda ou a corda, ela pode se mover. Sendo assim, não existe uma força contrária. Aí, nesse caso, nós não vamos ter uma força fazendo a ação oposta à aplicação do pulso de onda. Então, o pulso de onda, ele vai ser refletido, assim como na extremidade presa, ele é refletido, só que sem a inversão de fase. Ou seja, ele não vai voltar, se ele está incidindo como crista, ele não vai voltar como vale. Ele vai voltar como crista
do mesmo jeito que ele incidiu. Essa é uma característica da extremidade fixa. Então, o que não muda na reflexão? Na reflexão, nós temos sempre o mesmo meio. Perceba que a corda, ela possui a mesma densidade ao longo de todo o comprimento dela. Então, a velocidade vai permanecer igual, a frequência e o período não vão se alterar e o comprimento de onda permanece o mesmo. No caso da reflexão, todas essas características da onda não se alteram. Na refração, o que é a refração? Como eu dei o exemplo, digamos que nós temos um aquário e eu vou incidir sobre o aquário um feixe de luz. Parte desse feixe vai incidir, vai refratar e parte desse feixe de luz vai refletir. Então, durante a refração da onda, ocorre algumas modificações em suas características. A primeira delas é a velocidade. A velocidade vai ser alterada, porque muda o meio de propagação dessa onda. Como o meio possui características diferentes, aqui nós temos o ar e aqui nós temos a água. Então, mudou a densidade, mudou a forma de agregação das moléculas, então isso vai mudar a velocidade de propagação da onda. A refração de um pulso de onda. Então, quando um pulso de onda se propaga de uma corda, digamos que uma corda mais fina, para uma corda mais grossa. Às vezes a gente pega uma corda e amarra numa outra corda, e às vezes a corda é um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. Digamos que você não dê um nó, mas você emende a corda de forma que uma ponta se encaixe perfeitamente na outra ponta. Então, esse pulso de onda vai sofrer uma refração e outra parte dela vai ser refletida, da mesma forma como acontece no exemplo que eu dei do aquário. Vamos ver a imagem aqui. Não está muito boa, mas dá para o gasto. Então, nós temos aqui o primeiro caso, uma corda fina, um pulso de onda, chega na extremidade aqui, muda o meio, ela foi emendada a uma corda mais grossa. Então, essa corda mais grossa vai continuar com o pulso de onda. Esse pulso de onda vai ser o pulso de onda refratado. E parte do pulso de onda que estava indo em direção à corda mais grossa vai ser refletido. Ele vai voltar para o mesmo meio de onde ele veio. E esse caso aqui funciona exatamente como se fosse lá a extremidade fixa. Porque a onda incidente, ela acaba encontrando um obstáculo bem aqui. Então, esse obstáculo não chega a ser tão rígido,